Vem e segue-me. 12 a 18 de outubro. Terceiro NEF 20 a 26. Concentre-se neste tema. Vós sois os filhos do convênio. Quando nós lemos e ouvimos falar nas Escrituras o termo Casa de Israel, pode ter certeza que estão se referindo a nós também. Isto é, quando fazemos o convênio com o Senhor. Neste momento, estamos sendo adotados como povo do convênio da Casa de Israel. Os Nefita e os Lamanitam eram descendentes literais de Israel. A história deles teve início em Jerusalém. Sim, eles eram um ramo da árvore de Israel, mas também se haviam perdido de seu tronco. Quando apareceu para aquele povo, o Salvador queria que soubesse que não estava perdido para ele. Vós sois da casa de Israel, ele disse, e vós sois do convênio. É provável que o Senhor fale algo semelhante hoje em dia para nós, pois todas as pessoas que é batizado e faz convênio com ele, também faz parte do convênio da casa de Israel. Não importa de quem você descende ou do lugar onde vive. Em outras palavras, quando Jesus fala da casa de Israel, ele está falando de nós também. As instruções de abençoar todas as famílias da terra serve para nós também. O convite desperta outra vez, veste-te da tua fortaleza, é feito para nós. A sua preciosa promessa de que minha benignidade não se desviará de ti nos dias de hoje, Deus vai realizar uma obra grande e maravilhosa. O Senhor fez algumas promessas extraordinárias à multidão e profetizou sobre o futuro de seu povo do convênio, e que inclui nós também. Nós estamos incluídos também. Como disse o presidente Russell M. Nelson, fazemos parte do povo do convênio do Senhor. Temos o privilégio de participar pessoalmente dos cumprimentos dessas promessas. Que época emocionante de se viver a coligação da Israel dispersa. A Liahona de novembro de 2006, página 79, o Senhor nos fala, nos fez promessa a respeito dos últimos dias que se encontram nas palavras do Salvador em terceiro NEF 20, 20 e 22. Vejamos, vamos ver essa escritura, vamos lá. E acontecerá, diz o Pai, que a espada de minha justiça penderá sobre eles nesse dia. E a não ser que se arrependam, ela cairá sobre eles, diz o Pai, sim, sobre todas as nações dos gentios. E acontecerá que eu estabelecerei meu povo, ó casa de Israel. E eis que estabelecerei este povo nesta terra, em cumprimento ao convênio que fiz com Jacó, vosso pai, e será uma nova Jerusalém. E os poderes dos céus estarão no meio deste povo, sim, até eu estarei no meio de vós. O Salvador deseja que nós examinemos diligentemente as palavras dos profetas. Vejamos em terceiro NEF 23, 1, 4. Vamos lá. E agora eis que vos digo que deveis examinar estas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas a meu povo, que é da casa de Israel. Portanto é preciso que ele fale também aos gentios. E todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas de acordo com as palavras que ele disse. Portanto, dai ouvidos a minhas palavras. Escrevei as coisas que vos disse, e conforme o tempo e a vontade do Pai, chegarão aos gentios. Precisamos entender que Deus é misericordioso para com aqueles que retornam a Ele. O retorno prometido de Elias tem sido aguardado ansiosamente há muitos séculos pelos judeus em todo o mundo. Os santos dos últimos dias sabem que
Elias já voltou quando apareceu a Joseph Smith no templo de Kirna em 1836. Vemos em Doutrina e Convênio 110, 13 e 16. Vamos lá. Concluída esta visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós. Pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. O trabalho de converter o coração aos pais, o trabalho de tempo de história da família, já está em andamento. Vamos ler as Escrituras com nossa família. Vamos fazer isto. Assim feito, o Espírito pode nos ajudar a decidir quais princípios devem ser enfatizados e debatidos a fim de satisfazer as necessidades de nossas famílias. Como a igreja pode ser comparada a uma tenda no deserto. Vamos entender isso aí. A igreja de Jesus Cristo é muito organizada. Qual o significado da palavra alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas? Como podemos convidar as pessoas a entrar abrigo na igreja? Podemos ver no Velho Testamento, em Isaías 54, 2 e também em 3 Nef 22, 2. Vamos lá? Amplia o lugar da tua tenda e deixa que eles estendam as cortinas das tuas habitações. Não poupes, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias determina que uma estaca é composta de um certo número de alas ou ramos. Vamos entender melhor. A tenda representa as capelas. As cordas representam a obra missionária. Estas estacas, é óbvio, são várias organizações geográficas espalhadas pela terra. Em Isaías 54, 2, diz: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Significa que o Senhor quer que os membros da igreja falem do Evangelho a muitas pessoas, para que eles se estendam por toda a terra. Isaías profetizou que nos últimos dias a igreja cresceria rapidamente e muitas pessoas em todo o mundo seriam convertidas à verdade. Podemos ver também em Doutrina e Convênio 82, 13 e 14. Pois consagrei a terra de Kirtland no meu próprio e devido tempo, para benefício dos santos do Altíssimo e como uma estaca de Sião. Pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Suas fronteiras devem ser expandidas. Suas estacas devem ser fortalecidas. Sim, em verdade vos digo, Sião deve erguer-se e vestir suas formosas vestes. Para finalizar, falarei de um mandamento que muitas pessoas não entendem e faz tudo errado às vezes. Algumas pessoas doam ofertas e dizem que pagam o dízimo. Nada disso. Oferta é uma quantia espontânea, mas o dízimo não. Este é um valor matemático. Então, o que é dízimo? Vamos lá. É com certeza a 10ª parte de um todo, ou seja, 10%. Então eu faço uma pergunta: você tem coragem de roubar a Deus? Se você não paga o dízimo, você com certeza está roubando a Deus. Então vamos ler com muita atenção essa escritura que podemos encontrar em 3 Nef 24, 7, 18. Como também no Velho Testamento, em Malaquias 3, 7, 18. Então vamos lá. Desde os dias de vossos pais vos desviastes de minhas ordenanças e não as guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis: em que havemos de tornar?
roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubastes a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me então com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja espaço suficiente para recebê-la. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa videira derrubará antes do tempo o seu fruto nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Fortes foram vossas palavras contra mim, diz o Senhor. Contudo dizeis: que temos falado contra ti? Vós dissestes: inútil é servir a Deus, e que nos aproveita termos guardado as suas ordenanças e andado de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora, nós chamamos bem-aventurados os soberbos. Sim, são exaltados os que praticam iniquidades. Sim, os que tentam a Deus são libertados. Então os que temiam ao Senhor falavam frequentemente uns com os outros, e o Senhor atentava e ouvia. E um livro de recordações foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e lembravam-se de seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu reunir minhas joias, e poupá-los-ei assim como um homem poupa o filho que o serve. Então retornareis e discernireis o justo do ímpio, o que serve a Deus do que não o serve. Uma pergunta para quem paga o dízimo. Como temos experimentado as bênçãos dos pagamentos do dízimo prometidas neste versículo? Vamos meditar sobre isso. Quando vivemos a lei do dízimo, com frequência recebemos bênçãos significativas, porém sutis, que nem sempre são esperadas e que facilmente passam despercebidas. Ao ensinar e testificar sobre a lei do dízimo, enfatizamos as bênçãos temporárias imediatas, dramáticas e facilmente reconhecidas que percebemos. E sem dúvida essas bênçãos acontecem, com certeza que elas acontecem. Uma pessoa grata é rica em contentamento, já uma pessoa ingrata sofre na pobreza de um descontentamento sem fim. Devemos ser gratos a tudo que vem do Pai. Devemos sempre agradecer pelo dia, pela noite, pelo alimento que comemos. Não podemos esquecer de agradecer ao Pai tudo que possa acontecer em nossas vidas. Podemos precisar de ajuda e orar para que encontrar um emprego adequado e muitas outras coisas de nossas necessidades. Em Malaquias, o Senhor promete que se guardarem a lei do dízimo, realmente as janelas dos céus serão abertas e as bênçãos espirituais e temporais serão derramadas a tal ponto que não haverá lugar suficientemente para recebê-las. Sou grato, pois tenho recebido muitas bênçãos e presto o meu testemunho dessas verdades, viu? Porque eu mesmo testifico que se formos espiritualmente atentos e observadores, seremos abençoados com olhos que veem mais claramente, ouvidos que ouvem com mais consistência e um coração que compreende mais plenamente o significado e as sutilezas da maneira de agir do Senhor, com seus pensamentos e suas bênçãos em suas vidas. Assim termino minhas palavras no sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.